hoje, adentrando aqui a UFC, a reitoria, me passou um filme, né? Assim, eu me lembrei do dia que eu vim assinar a ata de conclusão do curso, né? E da solenidade de formatura aqui na Concha Acústica. Foi um grande momento, assim, uma realização. Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhammer e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber a Raquel Batista, formada em administração em 98. Gente, a Raquel tem uma história linda para contar, porque ela trabalha na Durametal, mas desde o tempo da faculdade. Vocês vão acompanhar comigo essa bela trajetória da Raquel. Raquel, obrigada, que honra. Eu que agradeço o convite. Então, Raquel, eu queria que você começasse me contando como foi escolher a administração e como foi fazer a administração na UFC. Por incrível que pareça, eu acho que a administração sempre esteve no meu mundo, no meu universo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu brincava de empresa com a minha irmã. A gente montava as lojas e vendia as coisas uma para a outra. Eu tô emocionada. Raquel, é muito bonito ver essa sua emoção. Uma memória. E foi aí que a administração entrou na minha vida. Eu sempre brinquei de ser administradora. Bom, os anos se passaram, eu fiz vestibular, passei na primeira fase e na segunda fase, porque na minha época o vestibular era um vestibular diferenciado, tinha as questões somatórias e era a primeira vez. E eu obtive êxito, foi para mim uma recompensa de anos de estudo, porque eu sempre busquei estar preparada para as oportunidades. E a sua irmã também seguiu a administração? Não, mas a minha irmã, ela é pedagoga e psicóloga. Minha irmã é um exemplo, porque tem 3 filhos, fez mestrado e agora está fazendo doutorado. Que bacana. É mais nova ou mais É mais nova. É danada. Nova. Que legal. É danada também. Uma família de mulheres arrojadas. Raquel, e aí quando você entrou na universidade, você começou a estagiar logo no começo? Como foi a tua trajetória? Professora, eu estava assim, relembrando, né, alguns acontecimentos. Eu me lembro que existia uma expectativa muito grande de aproveitar ao máximo aquele momento, aquela oportunidade que eu estava tendo de estudar numa universidade pública, né, e de fazer o melhor proveito dessa oportunidade. Então, eu me lembro que eu fui assistir uma palestra lá na Beira-Mar, era um evento. E cheguei lá, eu vi um pessoal da empresa Júnior da UES. E eu achei aquele projeto bacana. Eu disse, gente, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero me engajar, me envolver nesse tipo de iniciativa. E aí eu cheguei aí a uma reunião da empresa Júnior da UES. E quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia de que, por ser estudante de uma outra instituição, eu não poderia fazer parte. E aí aquilo me sensibilizou. Gente, a gente precisa fazer esse movimento também na UFC. E na época, eu conversando com alguns amigos, eles toparam, a gente montou a empresa Júnior, na minha época, na UFC. Foi mesmo, Raquel? Você é uma das pioneiras. Diretora-presidente do primeiro ano. Que bacana, eu não sabia. Aí era museu. Tinha o Márcio hoje é padre. Sim. Tinha a Vládia, são alguns nomes que eu estou me recordando. Tinham outras pessoas, tinham assim, alunos muito dedicados, envolvidos, querendo aprender com
com a ânsia, né, do novo e de estar naquele momento numa universidade. E aí a gente montou a empresa Júnior. Que bacana! E tudo que eu fiz no meu período de faculdade foi para aproveitar as oportunidades, né? Assim, primeiro teve esse projeto da empresa Júnior, depois veio o trabalho de monitoria com a professora Lidiara, fui também bolsista do CNPq, aproveitei a oportunidade de ter estágio, então foi assim, intenso. E no meio dessas oportunidades veio um estágio. Como foi sua primeira inserção no mercado de trabalho? Primeiro eu fui estagiária da Embrapa. Eu tinha uma amiga de faculdade que era estagiária, ela estava deixando o estágio e existia a vaga. E aí a informação chegou, né? Eu disse, eu vou lá ver se dá certo, se dá match. E aí eu fui na Embrapa, fui entrevistada, na época o gestor gostou e me convidou para ir estagiar lá. Acho que eu fiquei 1 ano na Embrapa. E nesse meio tempo, eu tinha uma amiga também, da época de colégio, que conhecia um consultor que estava dando um treinamento de ISO 9000 na época. E aí ele me convidou para fazer o curso, era de graça, para mim seria de graça, não para os demais alunos, mas a gente fez uma troca. Eu gravava o curso, transcrevia, porque ele queria escrever um livro, e em contrapartida ele me dava a oportunidade de estar nessa experiência lá, escutando e adquirindo conhecimento. Aí ele gostou do meu trabalho, achou que eu era muito envolvida, muito engajada, e me convidou para ser consultora, ainda no período da faculdade. Então, minha primeira experiência com consultoria foi no ano de 98. E aí depois eu fiquei nessa empresa como consultora, porque meu estágio na Embrapa foi de 1 ano. Tá, entendi. E aí minha primeira experiência como consultora já foi na empresa que eu estou até hoje, mas inicialmente como consultora. Quer dizer, então, a Durametal era cliente dessa empresa de consultoria para a qual você trabalhava. Exato. E aí, pelo seu desempenho, o cliente lhe chamou para ser do quadro funcional dele. Exato. E você está na Durametal desde essa época? Desde essa época. Que coisa linda, que prova de competência, hein, Raquel? Professora, eu considero que a Durametal é uma escola para mim, assim, porque juntando, né, eu tinha aquela sede de ter o conhecimento, muito foi adquirido na universidade e nas oportunidades que eu tive de trocar experiências com pessoas que tinham mais tempo de profissão e cursos que eu tive a oportunidade de participar, e isso tudo era a teoria que eu colocava em prática nas experiências do dia a dia lá na fábrica. Então, um caminho que eu me orgulho muito. Raquel, e aí você entrou na área de qualidade, como foi porque hoje você trabalha num sistema integrado de gestão, né? Sim. Que envolve, inclusive, a área da sustentabilidade, que nós vamos já chegar lá, que muito me interessa. Mas eu queria entender como foi esse processo de qualidade que lhe levou ao momento de hoje. Assim, para eu falar da minha história, eu preciso falar um pouco da história da empresa que eu trabalho. Não tem como eu dissociar a minha vida profissional do que eu fiz lá. Tá. Inicialmente, eu entrei lá para montar o sistema de gestão com base na norma ISO 9000. E depois, pelo negócio da empresa ser muito específico e voltado para a montadora, a gente certificou numa norma específica do setor automotivo, que hoje chama TS. E no ramo automotivo, as empresas que atuam no ramo automotivo, elas são demandadas a estar sempre à frente, né? A se desafiarem todos os dias com a melhoria contínua, com a melhoria dos processos. E por exigência
do mercado, depois que a gente certificou na norma da qualidade, veio a exigência da certificação na norma do meio ambiente, na 14.001. E aí isso foi ficando no guarda-chuva do sistema de gestão, que inicialmente era qualidade, depois passou a ser integrado porque absorveu o meio ambiente. Depois veio saúde e segurança ocupacional com a norma 45.001, aí veio para o guarda-chuva do sistema de gestão. Depois veio o selo ESG, que a empresa conquistou, que também veio para o guarda-chuva do sistema de gestão. E agora vem a norma de segurança da informação, que é uma norma que a montadora também está solicitando dos fornecedores, que chama TISAX. Então, todas as certificações que a empresa busca e atinge, né, conquista, ficam no guarda-chuva do sistema de gestão integrado. E você foi se apropriando desse conhecimento, desse conteúdo. Como é que você... Porque na administração a gente tem essa visão da gestão, mas essa visão mais ligada a normas, à legislação. Como é que você foi se atualizando nesse contexto? Professora, não existe conhecimento sem estudo, né? Assim, as duas coisas caminham juntas. É necessário dedicação. E aí, à medida que ia surgindo a necessidade por um conhecimento novo, eu ia absorvendo esse conhecimento, buscava curso, buscava trocar experiência com outras empresas, com colegas de profissão, buscava o conhecimento aonde ele existia. Como eu atuava como consultora, eu fiz uma especialização no CETRED de consultoria organizacional. E aí, como eu trabalhava com muitos executivos, né, prestando consultoria, depois que eu fiz consultoria organizacional, eu fiz formação de executivos na UFRJ em parceria com a COPEAD. E depois eu fiz gestão de pessoas na FGV em parceria com a MRH. Então, fiz 3 pós-graduações e só depois o direito entrou na minha vida, né? Fiz direito em 2014, terminei em 2019. Uma vez eu conversando com um colega de profissão de trabalho, contando para ele como eu fazia para administrar a faculdade, as demandas da faculdade, a demanda de leitura de legislação e de jurisprudência, eu contando para ele como eu organizava o meu dia a dia, você fez direito como alguém da qualidade. E realmente faz sentido, porque assim, foi tudo muito planejado. O curso de Direito não é um curso curto, né? São 5 anos, 5 anos de muito estudo, de muita dedicação. E eu imaginava assim, gente, em 5 anos com o mundo moderno e a velocidade do mundo moderno, se eu não tiver disciplina para fazer todas as cadeiras do semestre, eu não vou conseguir terminar em 5 anos. Talvez 5 anos vire muito mais do que 5, né? 10 anos, sei lá, algo dessa natureza. E aí eu me programei para fazer todas as disciplinas ofertadas no semestre. Eu me programei para fazer todas as optativas no período das férias. Eu fiz todas as cadeiras de estágio aos sábados. Eu tinha que fazer 250 horas de atividade complementar, então eu calculava quanto que eu tinha que fazer por ano de atividade complementar. Sim, eu fiz o curso de Direito de uma forma muito responsável e sabendo qual era a minha meta, né? Assim, eu tinha uma meta anual que precisava ser cumprida e assim eu fui fazendo e terminei o curso em 5 anos, realmente como eu havia planejado. E isso foi com maturidade. Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu me lembro uma vez uma fala do professor Daniel falando, já no fim do curso, falando da despedida, da gente ter aproveitado as oportunidades, e eu me emocionei na fala dele. E ele virou para mim e disse assim, esse choro da Raquel aí é choro de alguém que aproveitou a oportunidade com o melhor que ela pôde dar. Eu acho que foi desse lugar que eu fiz o curso de Direito. Que eu faço tudo na minha vida. Pautado no que eu posso dar de melhor. Que lindo, eu acho tão lindo o jeito que você se emociona, desde a hora que você entrou na universidade que você tem essa emoção, né?
E você falava da gratidão de ter podido estudar na UFC. E você se emociona quando fala na Durametal, você se emociona quando fala, né, do curso de Direito na Facete. É essa beleza, Raquel, desse seu espírito tão sensível, de gratidão, né, que torna você essa pessoa tão leve, tão agradável, que as pessoas querem estar perto, né? Isso que é muito bonito. É porque eu acho que a gente tem que se orgulhar da gente. Né, assim. Eu acho que quando minha vida foi pautada no trabalho e no estudo. E quando você se determina a fazer algo, você deve buscar fazer isso com o seu melhor. Eu acho que a minha vida de trabalho, que se mistura com a minha vida de estudante, porque as coisas não andam dissociadas, é um motivo de orgulho para mim. Que lindo. Me dá um lencinho aí na minha bolsa. Está muito lindo isso, não quero perder. Começar 2025 com uma entrevista dessa, meu Deus. Deixa eu dar aqui um lencinho para você, que isso é muito emocionante. Obrigada, o senhor devia ter trazido. Eu escutei a vida inteira da minha mãe, que eu precisava estudar, trabalhar para ser independente. E eu via o meu pai nesse papel de ser a pessoa que trabalhava e que era provedora, e a minha mãe nesse lugar de ser a pessoa que cuidava dos filhos com amorosidade. Então eu tive os melhores exemplos que eu podia. Que lindo. É assim, trabalhar e estudar e se relacionar com amorosidade. Raquel, falando de ESG, como é ESG na prática, especialmente numa empresa ligada à metalurgia? A empresa que eu trabalho hoje pertence a um grupo espanhol e a legislação europeia com relação a isso, não é que ela seja mais exigente, mas é que ela já existe há mais tempo. E nós começamos a receber demandas por práticas, por iniciativas, por mudança de postura e de comportamento. Então, muita coisa a gente já fazia, veio a demanda do grupo, isso acelerou, e em 2023, no final de 2023, a gente conquistou um selo ESG, que é um selo idealizado pela FIEC, pela Federação das Indústrias do Ceará, e algumas empresas aqui da região já conquistaram esse selo. A empresa que eu trabalho, a Durametal, foi uma empresa que conquistou esse selo na maior classificação. Ela foi nível A no ambiental, no social e na governança. A busca do selo, eu penso que não só na Durametal, mas em empresas que desejam demonstrar melhor as práticas de ESG, elas ajudam a organizar e a colocar nas caixinhas tudo que a empresa faz, porque até então parecem práticas nada concretas, né? Eu acho que a busca por um selo, por organizar as práticas, por dizer assim, a gente faz isso aqui no ambiental, a gente faz isso aqui no social, as nossas práticas de governança são essas. Quando você começa a pensar nisso de uma forma mais concreta, você vê e mensura tudo que a empresa já fez e faz. Então isso é meio que organizar e colocar tudo que a empresa tem de esforço e conseguir mostrar de forma concreta. Raquel, o que seriam as práticas? Assim, você poderia exemplificar uma prática de cada categoria? Por exemplo, no ambiental, exatamente o que é feito aí no social e na governança? No ambiental, a gente pode citar alguns exemplos, né? Gestão de resíduos, cumprimento de legislação, monitoramento de emissões atmosféricas, cumprimento de legislação com relação a emissões atmosféricas, né? A própria certificação ISO 14000
ela ajuda a empresa a ganhar maturidade em relação a práticas ambientais, né? No social, a diversidade, a inclusão, o trabalho da forma como ele precisa ser, cumprindo com a legislação trabalhista, na governança ser uma empresa ética, que cumpre com a legislação, que pensa na comunidade, tudo isso faz parte das práticas que a empresa pode demonstrar no relatório de sustentabilidade, pleiteando e mostrando as práticas que ela tem com relação ao ESG. Vocês têm alguma forma de perceber esse ganho na imagem da empresa, na marca da empresa? Professora, eu percebo que para ser fornecedor da montadora, né, as montadoras elas exigem isso hoje. Isso não é mais algo que a empresa faz só para ficar bem no entorno, na vizinhança ou na comunidade. Todas as montadoras que a gente fornece, a gente responde um questionário de sustentabilidade, onde a gente precisa atestar tudo aquilo que a gente está dizendo que faz no dia a dia, a gente precisa demonstrar com evidências e com indicadores. Então, assim, hoje, para estar no negócio, para estar no jogo, a empresa precisa ter práticas sustentáveis concretas. Excelente. Porque nós somos avaliados pelo nosso cliente diante das práticas que a gente diz que tem voltadas para a sustentabilidade. E isso é que está a beleza da responsabilidade socioambiental. Porque o usuário, vamos dizer, nós usuários do carro, a gente não tem noção do que está por trás. Do que está por trás. É verdade. Né? Então, assim, a gente acredita no que é dito, mas a gente confia de que lá no começo o fornecedor das peças, as exigências são grandes, são cumpridas para que no final eu tenha um produto que me garante segurança, confiança. A empresa da gente faz item de segurança, né? Para a linha pesada, que é ônibus e caminhão. Então, as exigências com relação ao atendimento da montadora, elas são bem robustas, né? O usuário do ônibus e do caminhão precisa ter a segurança de que o caminhão ou o ônibus não vai falhar, né? Por isso que é um item de segurança, por isso que tem tantas exigências a serem cumpridas e tantas exigências, acompanhadas pela montadora junto ao fornecedor. E é por isso que uma empresa nascida no Ceará, genuinamente cearense, né? Porque a Durametal nasceu Metaneide, né? Com o Dr. Fernando Cirino, né? Que foi presidente da FIEC, e que depois virou Durametal e hoje é de um grupo espanhol, mas a gente não pode esquecer que é uma empresa cearense que fez história e faz história no Ceará, né? E ele, Fernando Cirino, tem muito orgulho do legado dele, assim, ele é um empresário muito visionário, né, assim, muito determinado. Tem muitas histórias lendárias lá na fábrica que as pessoas mais antigas perpetuam de falas dele, Fernando Cirino. Ele é muito arrojado, né, assim, muito visionário e uma pessoa ímpar. Tenho muito orgulho de trabalhar na Durametal e de ter construído a minha vida profissional com exemplos tão sólidos como ele, como o diretor ao qual eu era ligada, que era o Adérito Praça. Hoje eu sou ligada ao filho dele, que é o Vitor Praça, e eu costumava dizer que seu Praça era o melhor chefe que eu tinha tido na vida, né? Assim, porque ele é exemplar, assim. Se ele marcasse com você 7 horas da manhã, 5 para as 7 ele estava entrando, passando no portão da fábrica e estando lá presente. Ele era aquela pessoa que administrava pelo exemplo. Raquel, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados: como é a teoria na prática? Como é a teoria na prática? Eu acho que as duas coisas não
não existem individualmente, né? Uma isolada da outra. Eu acho que as duas existem juntas, né? A teoria lhe dá o conceito, o fundamento, o princípio, né? O conhecimento para que você possa ir lá e experienciar e colocar aquilo para funcionar e ver aquilo ganhando volume com a prática. Eu acho que as duas coisas precisam estar aliadas e associadas. E aí, olhando para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Gente, olha, o conselho que eu posso dar é diante do que eu vivi e experienciei, né? A minha vida sempre foi pautada no estudo e no trabalho, em aproveitar as oportunidades. Eu acho que tem um pouco de resiliência também, porque não vou dizer que as dificuldades não existem, os desafios eles existem, eles precisam ser superados, e eu acredito muito que isso é possível diante de trabalho, esforço, dedicação e estudo. Junto a isso, eu trago todo o amor que eu recebi da minha família. Eu fico emocionada de lhe ouvir, porque esse projeto existe para isso, sabe? Para a gente resgatar as pessoas que não só receberam da universidade, mas que hoje trazem essa troca, esse conhecimento, esse sentimento de gratidão. Eu sou muito grata. E nós somos gratos, porque a gente ensina, mas aprende com vocês. Olha, professora, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com a senhora. A senhora sempre foi uma fonte de motivação, né? Ai, que lindo, obrigada. Desde a graduação, assim, eu fiz todas as cadeiras de marketing com a senhora, e a senhora sempre com essa energia, com essa vivacidade, com essa alegria, chegava na sala de aula cedo e dava bom dia, aquilo dali já transformava a sala de aula num ambiente acolhedor e alegre, né? Um ambiente do conhecimento precisa ter isso. Precisa ser acolhedor, precisa ser alegre, precisa ser motivador, prazeroso, exatamente. Então eu sou muito grata, assim, por ter passado nos bancos da sala de aula com a senhora enquanto professora. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha experiência, né? Que não é conclusiva, porque eu ainda estou construindo, não quero deixar de estudar nunca, assim, estou fazendo o mestrado, para mim foi uma conquista, um sonho, e depois que eu fiz direito, nada fica igual, assim, as pessoas dizem, o mestrado é muito difícil, gente, mas se você tiver sistematizado o seu estudo, você consegue. E eu sou testemunha, porque ela, como orientando, é aplicada. Não fazer corpo mole. Né? Assim, dizendo numa linguagem bem simples, vá para cima, né? Assim, enfrente os desafios, eles existem para você superar. Amém. 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 Gente, obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, e nos emocionamos, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.